Queridos, esse capítulo 3 aqui, ele vai tratar da primeira queda que houve dentro do jardim no Éden. Uma pergunta até hoje não chegaram a uma definição acerca desta pergunta. Por que Deus permitiu a queda do homem? Porque Deus não livrou o homem desta queda. Esse capítulo 3, ele nos dá muitas lições acerca da queda, do pecado cometido, que está pautada a desobediência do homem chamado Adão. Agora precisamos entender qual é o propósito de Deus para este homem, quando ele forma o homem, ou até mesmo antes da formação do homem. Quando você olha para o capítulo 2, versículo 7, ele vai te dar alguns detalhes do que Deus de fato quer com o homem, que liga a humanidade. Uma vez que Deus decide formar o homem, o que Ele quer com este homem? Eu acredito que Deus, Ele quer mais do que um relacionamento. Deus quer um casamento com um homem chamado Adão. Deus quer intimidade com este homem chamado Adão. Uma vez que Deus decide formar este homem e revela o propósito, que é comunhão, intimidade, casamento. Era como se Deus estivesse dizendo: eu quero formar o homem para que ele possa me servir. Quero que ele me sirva todos os dias. Eu quero poder visitar ele todos os dias. É tão proposital que no capítulo 2, versículo 7, Deus conclui o que ele de fato deseja. Diz a Bíblia: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E havendo Deus formado o homem, soprou sobre as suas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ao versículo 8 diz: e plantou Deus um jardim no Éden, e colocou dentro do jardim um homem que ele havia formado. Esse jardim no Éden, ele tem posso dizer alguns nomes, se não dois. Uns dizem casa de delícias, outros casa de relacionamento. Eu gosto da ideia de casa de relacionamento, porque isso revela de fato o que ele quer com o homem que ele formou. Ele constrói uma casa, planta uma casa e diz: é aqui que eu quero me relacionar com o homem que eu formei. Sendo que esse texto é interessante, que ele não forma o homem dentro da casa. Ele forma o homem, vai no Éden, planta uma casa, volta no homem, pega o homem e coloca dentro da casa. Por que Deus não formou Adão dentro, mas sim fora? Uma vez que ele quer casamento, relacionamento, intimidade, porque não teve um trabalho só? Construiu a casa, plantou o jardim, dentro do jardim andou, subiu o vapor, deu forma ao barro, soprou sobre as suas narinas fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente e se relacionou. Não, Deus primeiro forma o homem, dá fôlego de vida, ele passa a ser alma vivente. Deus então vai no Éden, planta um jardim, retorna no homem, pega o homem e coloca dentro do jardim. Era Deus gritando para o homem, dizendo: homem, eu fiz uma casa para você, construí uma casa para você, mas eu não lhe fiz dentro, mas sim fora, porque você entenda que a casa você vai morar, mas quem manda sou eu. Você vai viver, mas quem manda sou eu. Você vai desfrutar das bênçãos da casa, mas quem dá a palavra sou eu. Você vai viver das bênçãos que a casa tem para você, mas quem dá a ordem sou eu. Deus então pegou o homem e colocou dentro da casa. Outra lição é que Deus não dá a chave desta casa. Embora seja um jardim, mas eu gosto de trabalhar com algumas ideias, algumas conjecturações. Se é uma casa, se é um ambiente, eu acredito que Deus disse: Adão, eu preciso te levar a esta casa. Eu não te dou a chave e digo: o endereço é esse, segue o endereço e coloca no Waze, que o Waze vai te dar o destino. Não, é eu que lhe conduzo, é eu que te levo. Por quê? Como proprietário de casa,
Deus não vai deixar ele conhecer a casa por si só. É Deus que vai apresentar a casa. Pense em você alugando uma casa. Pense em seus pais alugando uma casa. O proprietário não dá a chave ao inquilino e diz, vai lá, o endereço é esse. Ele marca o encontro, o local, o horário e diz, vamos lá. Ele vai te conduzir no ambiente, ele abre a porta. E você feliz, ao mesmo tempo meio que indeciso, perdido, preocupado, ansioso, entra e diz, nossa, que casa boa, até porque o jardim acabou de ser plantado, então é novo. Adão olhou e disse, a casa é boa. Você vai entrando na casa e dizendo, casa maravilhosa. O proprietário abre a porta da sala e diz, aqui tem uma sala, aqui tem 2 quartos, aqui dá acesso ao banheiro, esse corredor te leva à cozinha. Você vai entrando na cozinha e percebe que a cozinha é nova, maravilhosa. Ele abre a janela e diz, de dia que bate um vento agradável. Abre a porta que te dá acesso à área. Você entra na área e diz, gostei da casa, quero a casa. Quanto é que eu pago? O proprietário diz, calma, porque o segredo não é o valor que se paga, mas é o padrão que eu estabeleci para quem quer morar. Você pergunta, qual é o padrão? Ele diz, eu não gosto de bagunça. Qual é o padrão? Não quero que rabisque a parede. Qual é o padrão? Eu não alugo para casal com filho. Você diz, nossa, eu vou pagar para morar. Ele é cheio de exigência. Ele grita, claro, a casa é minha, mora quem eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu. Deus olhou para Adão e disse, Adão, aqui tem um padrão. Qual é o padrão da tua casa, Deus? Deus disse, obediência. Qual é o padrão? Santidade. Qual é o padrão? A santidade que reina na minha casa. Eu não vou mudar o padrão para te agradar, porque antes de você chegar na fundação, eu estabeleci um padrão. Cata a mão de um vaso aí, cata. Pega a mão de um vaso ligado, diga, na casa de teu pai existe um padrão. E o padrão ainda é santidade. O padrão ainda é obediência. O padrão ainda não bagunça. O padrão ainda é decência e ordem. Aqui não é tua casa que você faz o que quer. A casa de teu pai, o padrão ainda é santidade. O padrão é esse. O padrão é meu. E eu não mudo o padrão para te agradar. Eu não mudo o padrão para te trazer. Eu não mudo o padrão para te satisfazer. Até porque o próprio Jesus disse, eu tenho 2 chamadas para quem quer vir para minha casa. Quantas chamadas? 2. Repita comigo, quantas chamadas? Mais alto, quantas? Qual é a primeira chamada para quem está entrando e o padrão foi estabelecido? Vinde como estáis. Senhor, mas eu fumo, pode vir. É a primeira chamada, pode vir. Senhor, eu cheiro, pode vir cheirando. Senhor, eu tenho 2 mulheres, pode vir com 3. Senhor, eu tenho um amante, venha com 4 amantes. Senhor, eu bebo cerveja, traz Ambev. Eu fumo maconha, vem com a maconha. Senhor, tem certeza? Pode ir assim, pode, vinde como está. É a primeira chamada. E qual é a segunda? E depois que eu estiver na tua casa, e depois que eu quiser morar na tua casa, como é que vai ser? Vai continuar? Ele disse, aí não. Aí a segunda é, aquele que quiser seguir a mim, larga tudo isso. Olha lá, só quem veio adorar, abre a boca. Abre a boca, solta o glória. Cata a mão de quem cata a mão de tá ligado aí, cata. Diga pra ele, você tá no segundo padrão. E o segundo é, larga tudo.